Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E na descrição desse vídeo eu deixei algumas indicações sobre investimentos que podem ajudar no seu aprendizado. MXRF11 versus CPTS11. Qual fundo de papel realmente vale mais a pena? Segurança ou potencial? Asterisco. Se você investe em FIS de papel, provavelmente já ficou naquela dúvida clássica. Asterisco MXRF11 ou CPTS11. Asterisco os dois são extremamente conhecidos. Os dois possuem muitos cotistas. Os dois distribuem renda mensal. E os dois costumam aparecer quando alguém quer começar a investir em fundo imobiliário de papel. Mas existe um detalhe importante. Apesar de serem colocados no mesmo grupo, asterisco eles são bem diferentes. Asterisco e talvez a maior pergunta não seja maior que, qual é melhor? Mas sim, maior que asterisco asterisco, qual combina mais com você? Asterisco. Porque, olhando os regulamentos, dá para perceber claramente que um deles foi construído para quem gosta de mais previsibilidade, e o outro foi pensado para aproveitar mais oportunidades do mercado. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os asterisco 8 principais pontos de comparação entre MXRF11 e CPTS11. E já adianto, isso aqui asterisco não é recomendação de compra nem de venda. É estudo, é análise, é leitura de regulamento. Porque muita gente compra FII olhando só dividend yield, mas ignora o principal, asterisco como o fundo funciona por dentro, asterisco. A primeira grande diferença aparece logo na estratégia. O asterisco MXRF11 asterisco é um fundo mais tradicional dentro do universo de papel. Ele é muito focado em CRIs, renda imobiliária, previsibilidade. Ou seja, ele tenta manter uma carteira mais estável e mais fácil de entender. Já o asterisco CPTS11 asterisco tem um regulamento bem mais flexível. Além de CRIs, ele pode investir em FIS, debêntures imobiliárias, ações ligadas ao setor imobiliário, FIDC, participações societárias. Traduzindo, o CPTS11 dá muito mais liberdade para o gestor se movimentar. E aqui já aparece a primeira diferença de filosofia. O MXRF11 parece dizer, maior que asterisco, vamos manter uma linha mais previsível, asterisco. Enquanto o CPTS11 parece dizer, maior que asterisco, vamos buscar oportunidades onde elas aparecerem, asterisco. Nenhuma das duas abordagens é errada, mas são estilos bem diferentes. O segundo ponto é a gestão. E aqui muita gente subestima a importância disso. Porque em fundo de papel, o gestor faz muita diferença. No caso do MXRF11, a gestão é da XP Vista Asset. Já o CPTS11 é gerido pela Capitânia. E a Capitânia é muito conhecida pelo trabalho em crédito estruturado. Ou seja, ela costuma atuar de forma mais sofisticada no mercado imobiliário. Muitas vezes aproveitando oportunidades mais complexas. Isso pode ser muito bom, mas também pode trazer mais risco. Porque quanto maior a sofisticação, maior tende a ser a complexidade. Então aqui existe uma pergunta importante. Você prefere um fundo mais tradicional? Ou um fundo cujo gestor tenha liberdade para fazer movimentos mais sofisticados? Agora chegamos em um ponto muito importante. Asterisco diversificação permitida. Asterisco. Muita gente fala, maior que, os dois são um fundo de papel. Mas isso simplifica demais. O MXRF11 é mais concentrado no mundo do crédito imobiliário tradicional. Já o CPTS11 tem uma liberdade enorme. Ele consegue investir em muito mais coisas. Isso significa que, dependendo do cenário econômico, o gestor pode mudar a estratégia. Por exemplo, juros altos? Talvez aumente exposição em ativos atrelados ao CDI. Inflação subindo? Pode buscar mais proteção via IPCA. Mercado de FIS descontado? Pode comprar cotas de outros fundos. Ou seja, o CPTS11 tem mais ferramentas. Mas aqui existe um detalhe importante. Mais ferramentas não significa automaticamente mais resultado. Às vezes, simplicidade vence. E isso é algo que o investidor precisa entender.
O quarto ponto é o perfil de risco. E aqui talvez esteja a maior diferença entre eles. Na minha visão, o **MXRF11 tende a ser mais conservador. Ele busca mais previsibilidade, mais estabilidade, menos sustos. Claro, todo FII oscila. Todo FII tem risco. Mas o perfil dele parece mais voltado para quem quer dormir mais tranquilo. Já o CPTS11 tende a aceitar mais volatilidade. Porque ele tem liberdade para se expor a diferentes estratégias. E maior liberdade costuma vir junto com maior potencial, e também maior risco. Então aqui existe uma pergunta muito pessoal. Você prefere menos sustos, ou aceita oscilações para buscar algo maior? Porque no mercado financeiro, geralmente retorno e risco andam juntos. Agora vamos falar de um ponto que protege muito o cotista. Novas emissões. E aqui temos praticamente um empate. Tanto MXRF11 quanto CPTS11 oferecem direito de preferência. Mas o que isso significa? Imagine que o fundo queira captar dinheiro. Ele lança novas cotas. Sem proteção, você poderia acabar sendo diluído. Ou seja, sua participação relativa diminuiria. Mas com direito de preferência, o cotista tem prioridade para comprar novas cotas proporcionalmente. Isso é uma camada importante de proteção. E mostra a preocupação com justiça entre os investidores. Então nesse ponto, os dois acabam empatando. Agora chegamos talvez no ponto que eu considero um dos mais relevantes. Liberdade do gestor. E aqui o CPTS11 leva vantagem clara. Porque o regulamento dele permite uma adaptação muito maior. Ele consegue reagir ao mercado, mudar posicionamento, aproveitar cenários. E isso pode fazer muita diferença no longo prazo. Só que aqui vem o contraponto. Quanto maior a liberdade, mais você precisa confiar na gestão. Porque o gestor vai ter espaço para tomar decisões importantes. Já o MXRF11 é mais travado. Mas isso pode ser visto como algo positivo. Porque reduz surpresa. Então depende muito do que você valoriza. Flexibilidade? Ou previsibilidade? O sétimo ponto é: quem é o cotista ideal? E aqui talvez fique mais fácil entender tudo. Eu vejo o MXRF11 como um fundo mais alinhado para aquele investidor que quer renda mensal, quer estabilidade, quer menos oscilação emocional. Gosta de previsibilidade. É aquele investidor que pensa, maior que, não quero inventar muito. Já o CPTS11 parece mais alinhado para quem aceita mais complexidade, entende mais de mercado, aceita volatilidade, busca oportunidades. Ou seja, um investidor um pouco mais confortável com risco. Nenhum é melhor. São perfis diferentes. Agora chegamos no ponto mais polêmico. Potencial de performance. E aqui eu preciso ser bem cuidadoso. Porque muita gente vai discordar. Se eu olhasse somente regulamento, eu diria, maior que o CPTS11 tem maior potencial. Por quê? Porque ele tem mais liberdade, mais ferramentas, mais opções de alocação, mais flexibilidade. Em teoria, isso pode gerar retornos superiores. Mas existe um detalhe muito importante. Potencial não é garantia. Porque o fundo mais simples, às vezes ganha justamente pela consistência. E o MXRF11 tem uma característica forte: ele costuma transmitir mais previsibilidade. Então talvez a pergunta correta seja: você quer um fundo que tenta ser mais consistente, ou um fundo que pode capturar mais oportunidades? No fim das contas, eu acho que a comparação entre MXRF11 e CPTS11 não deveria ser maior que, qual é o vencedor? Mas sim, maior que qual encaixa melhor no meu perfil? Porque às vezes o melhor fundo do mundo é ruim para você. E às vezes o fundo perfeito para o seu psicológico é justamente o que vai te fazer continuar investindo por muitos anos. E isso pesa muito, porque o maior erro do investidor não é escolher o fundo errado.
É abandonar a estratégia no meio do caminho. Hífen. Minha visão olhando o regulamento? Se você busca escudo asterisco segurança, previsibilidade e menos susto seta apontando para a direita e MXRF11 asterisco gráfico subindo asterisco mais flexibilidade, oportunidades e potencial seta apontando para a direita CPTS 11 asterisco mas lembrando, asterisco isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, asterisco. É apenas uma análise dos regulamentos e do funcionamento dos fundos. O ideal é sempre estudar, entender o próprio perfil de risco e tomar decisões alinhadas com seus objetivos. Agora me conta aqui nos comentários, asterisco entre MXRF11 e CPTS11, qual você compraria hoje? Asterisco. E claro, se você chegou até o final, asterisco se inscreve no canal, porque aqui a gente lê regulamento, relatório e tenta entender os FIIs sem enrolação. Nos vemos no próximo vídeo.